Boa noite, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo, módulo Doutrina, onde nós falamos sobre o Livro dos Espíritos. E dentro da sequência proposta por Kardec, nós estamos hoje encerrando a terceira parte da obra. Estamos encerrando as leis morais. Hoje nós vamos estudar o 12º capítulo, intitulado Perfeição Moral. E dentro dessa sequência, dessa ordem didática proposta por Kardec, nós estudamos as leis morais, as 10 leis. Hoje nós vamos aprender como praticar a lei de Deus, a lei moral. Então, nós vamos aqui juntos com Kardec e os espíritos superiores, que neste capítulo belíssimo fazem uma análise profunda da personalidade humana. Então, eles vão investigar alguns itens como as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, os caracteres do homem de bem, e apresentam a chave do progresso individual, que é o conhecimento de si mesmo. Aqui, nesse nosso estudo, como é um curso básico, nós trazemos os pontos fundamentais do capítulo. Mas é um capítulo extremamente belo e profundo. Vale a pena nós estudarmos em casa. E Kardec, então, ele inicia o capítulo com essa pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos da codificação vão responder para nós que é a caridade desinteressada. Então vejam o que eles respondem. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Olha que interessante. Então, meus amigos, nós aprendemos no capítulo anterior sobre o sentido da verdadeira caridade. Kardec pergunta para os espíritos da codificação como Jesus entendia a caridade. E eles respondem, aquele famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então vejam que isso é caridade. Esse tripé deve ser o alicerce de todas as nossas relações humanas, de todos os nossos relacionamentos. E agora, os espíritos superiores, eles estão nos dizendo que quando nós resistimos a uma má tendência, há virtude. Nós estamos no desenvolvimento desse processo, mas dizem ainda que há a excelência, a sublimidade disso consiste em não se ter interesse pessoal nas nossas relações. No sentido de fazer o bem para o outro, de fazer a caridade. Então, o que significa isso? É fazer para o outro sem esperar nada em troca, sem ter uma segunda intenção, um pensamento oculto. Isso é muito interessante, porque para nós analisarmos como nós estamos no desenvolvimento espiritual, no processo de reforma íntima, sempre nós devemos fazer um exame se há interesse pessoal, se há algum grau de interesse pessoal nas coisas que nós estamos fazendo. Inclusive nos trabalhos voluntários, na casa espírita. Estamos aqui na casa espírita fazendo o quê? Caridade, não é? Em desenvolvimento. E nesse sentido, será que não há algo oculto? Poder, cargos, vaidade. É isso que os espíritos superiores estão nos dizendo. E na sequência do nosso estudo, Kardec vai dizer o seguinte, que há pessoas que fazem o bem espontaneamente.
Isso é natural, eles não precisam lutar com algum sentimento contrário ou com a sua natureza egoísta, por exemplo. Isso acontece naturalmente, fazer o bem é natural. E ele pergunta se essa pessoa tem o mesmo mérito daquela outra que precisa lutar contra a sua natureza egoísta, mesmo que supere, mas ainda é necessária essa luta para fazer o bem. Quem é que tem mérito? Então, os espíritos superiores, eles explicam que aqueles onde o bem é natural não precisam mais lutar hoje, no passado já precisaram. Então, houve essa luta íntima. Hoje já não precisam mais. Né? Então, nós, nesse processo de desenvolvimento espiritual, nós vamos lutando contra as nossas más tendências para que possamos ampliar a nossa capacidade de amar. E isso vai ser natural conforme nós vamos aí evoluindo. Demanda esforço ainda. E os espíritos superiores vão dizer que nos mundos mais evoluídos, onde nós temos uma humanidade mais melhorada, mais desenvolvida, o bem ele é espontâneo. Então ele vai dizer, são mundos habitados por espíritos bons, que só fazem o bem, né? Espíritos amorosos. Então, nós já estudamos a escala espírita nas questões 100 seguintes, já estudamos lá os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, que não têm inveja, não têm orgulho, não há egoísmo. E nós vamos caminhar para isso. Nós estamos evoluindo e vai chegar o momento que o bem, ele é natural, nós estaremos mais amorosos. Nós sempre temos que lembrar que a evolução é um processo. Então, nós aprendemos com os espíritos da codificação que o princípio espiritual foi criado simples, ignorante, sem complexidade, sem conhecimento, mas trazendo dentro de si todo um potencial de perfeição, um potencial de amor, que vai ser desenvolvido ao longo das reencarnações, onde nós vamos ampliando a capacidade intelecto-moral. Até que nós vamos chegar a ser um espírito muito evoluído, um espírito puro, como Jesus, que é pleno de amor e conhecimento. Então, isso é um processo. Nós começamos pequenininhos e vamos nos tornar grandões como Jesus. E ainda nessa sequência, Kardec vai dizer o seguinte, que sendo o interesse pessoal, então, um indício de imperfeição, o verdadeiro desinteresse é raro aqui na Terra. Os espíritos dizem isso. Quando isso acontece, é quase um fenômeno, porque ele é raro. Nós somos ainda muito imperfeitos, nós somos espíritos de terceira ordem da escala espírita, onde há o predomínio da matéria, do egoísmo, das paixões, mas nós estamos ainda caminhando. Então, eles vão dizer assim que o apego, então, quero tudo para mim, egoísmo, é um sinal notório de inferioridade. E o apego não só aos bens materiais, mas o apego em todos os sentidos, coisas e pessoas. Então, dizem os espíritos que isso traduz uma falta de compreensão do homem a respeito das suas questões existenciais, do seu destino, e uma falta de fé no futuro. E um dos pontos importantes que nós gostaríamos de lembrar sobre o ensino de Jesus, quando esteve conosco, dentro da sua proposta amorosa, evangélica, é justamente a questão do desapego, que o benfeitor espiritual Emmanuel chama de desmaterialização, ou seja, estar no mundo sem pertencer ao mundo. Nós somos seres espirituais e estamos realizando experiências na matéria, aqui, enquanto encarnados. Mas nós agimos ao contrário. Como seres puramente
materiais, realizando raras e esparsas experiências espirituais. Isso deveria ser contrário, não é? Nós temos que pensar qual é o nosso objetivo, qual é o nosso foco. Há pessoas que vivem exclusivamente do berço ao túmulo, a vida puramente material. As questões materiais, elas são importantes, dizem os espíritos, mas que nós possamos viver essas experiências retirando os aprendizados do espírito. Ter uma busca maior, uma meta espiritual, trabalhar os nossos valores íntimos. Então, eles vão dizer que a riqueza, ela não foi feita para ser dispersada ao vento. Não é à toa que nós passamos, alguns, pela prova da riqueza, que não é fácil. A prova da riqueza, ela é mais difícil do que da miséria, por conta das facilidades que ela provoca, das ilusões, do despertar das tentações. Então, não é uma prova fácil. E nós temos que lembrar o seguinte: se tem dinheiro, é para ajudar as pessoas. É para auxiliar o outro. Muito bem. Nesse sentido aqui, então, eles vão dizer para nós que, quando há o desinteresse, nós temos virtude. E olha o que eles dizem. A prodigalidade irrefletida significa falta de juízo. O que é a prodigalidade irrefletida? É esbanjar, é o descuido, é a indiferença. E interessante que, fazendo uma correlação com o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, esse capítulo vai tratar justamente sobre essas questões do desapego. E vamos lembrar que nós temos num ponto o apego, eu quero tudo para mim, a farinha pouco, meu pirão primeiro. Não é assim que a gente pensa? Está faltando álcool gel, pego tudo para mim. Né? Isso é egoísmo. Então, nós temos que pensar sobre isso. Num ponto, o apego. No outro ponto, nós temos, no lado oposto, o descuido ou a indiferença. Porque o desapego é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Então, nem apego, nem descuido ou indiferença, mas o equilíbrio. O caminho do meio, já dito lá atrás por Buda, né? O caminho do equilíbrio. Esse é o caminho do desapego, que é o que nós temos que trabalhar. Então, apenas um reforço aí dos espíritos. E nessa sequência, Kardec vai perguntar: sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? E os espíritos respondem que sim, isso serve para auxiliar os vossos irmãos. O espírito vai evoluir mais depressa, porque ele está adquirindo conhecimento, e nenhum conhecimento é inútil. E eles vão lembrar que o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Então, vamos lembrar que nessa escala, nessa hierarquia espiritual, nesse nosso desenvolvimento das potencialidades, o espírito puro, ele sabe tudo. É difícil para nós entendermos isso, mas ele tem todo o conhecimento e é pleno de amor, então sabe tudo. Sabe fazer um foguete, sabe física quântica, sabe fazer uma cirurgia, arquiteta mundos. Então, para nós é difícil nós entendermos isso. Então, é o processo aí de desenvolvimento espiritual. Eles vão dizer que é importante essa aquisição de conhecimento. E Kardec pergunta: será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Então, aquelas pessoas que dizem: eu gostaria de ter dinheiro para poder ajudar o outro, né? E eles dizem: tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele a quem
tal desejo se manifesta? Então, é uma questão, porque nós temos muito disso, né? Eu gostaria, por exemplo, de ganhar na loteria. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar minha família, vou ajudar as instituições e tal. E quando acontece isso, às vezes nós observamos pessoas que enriquecem, até pelo próprio trabalho, mas aí essa questão do auxílio ao outro fica esquecida, né? E acaba só utilizando os seus recursos financeiros para si próprio. Então, uma chamada dos espíritos. Kardec pergunta se incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. E olha só, eles respondem que sim. Grande culpa se for para criticar e divulgar o defeito do outro. Isso é falta de caridade, dizem os espíritos. Então, é falta de indulgência, que faz parte daquele tripé da caridade que nós já estudamos. Agora, se fizer isso no intuito de crítica, então é falta de caridade. Mas se for com intenção de analisar para evitar fazer o mesmo, então para estudar o outro no sentido de não cometer o mesmo erro, dizem os espíritos que isso terá alguma utilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma orientação do espírito, de um espírito superior, que vai dizer: seja severo com você mesmo, mas com o outro seja indulgente, né? Então, isso é caridade. Jesus já nos disse, e está nesse capítulo, que nós olhamos um argueiro no olho do vizinho, né? Mas a trave no nosso olho nós não vemos. A argueira é uma partícula pequena no outro, a trave maior na nossa. Então, o mal que está dentro de nós não vemos, mas o mal que está no outro, isso nós temos uma grande facilidade de fazer essa rotulação. É um mecanismo de defesa psicológico chamado projeção, não é? Nós projetamos em todos os nossos relacionamentos o nosso conteúdo íntimo no outro. O próximo tópico, investigado por Kardec, paixões. Antes, vamos lembrar o que é uma paixão. Na acepção popular, são sentimentos fortes, exacerbados em relação às coisas, às atividades. Por exemplo, paixão por futebol. Acontece que, do ponto de vista filosófico, tem um sentido mais amplo. E Kardec está se referindo aqui às paixões filosóficas. Então, ele vai dizer para nós que todas as paixões têm o seu princípio em uma necessidade natural, em um sentimento. Então, pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E eles vão dizer que não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, visto que o princípio que dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. É o abuso que delas se faz, que causa o mal. Então, todas as paixões têm um princípio numa necessidade natural, num sentimento, e elas são alavancas para nós cumprirmos os desígnios de Deus. O problema da questão é o excesso. Esse é o problema. Então, o excesso se torna um mal quando gera um mal, quando gera uma consequência ruim. Então, eles dizem que as paixões são alavancas para estimular as nossas forças e ajudar a cumprir os desígnios de Deus. E vão comparar as paixões a um corcel, um cavalo. Então, pensa um cavalo mal conduzido, vai complicar. Alguém vai se machucar no meio do caminho. Um cavalo bem conduzido não tem problema nenhum. O excesso se torna um mal quando a consequência é um prejuízo qualquer. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Essa é uma questão extremamente interessante e intrigante, porque quando a gente lê, a gente não percebe a resposta, a profundidade da resposta. Eles dizem sim.
e às vezes com pouco esforço. O que falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Em algumas traduções do francês, do original, nós vamos ter lá mínimos esforços. Então, nós podemos sim resistir às más tendências com pouco esforço. O que falta é vontade, que é um atributo essencial do espírito, é uma potência da alma, segundo Leon Denis. A vontade é a potência que desenvolve todas as outras potências. É a potência responsável pelo desenvolvimento ilimitado do espírito. Então, é isso que falta para nós, vontade. Acionar a vontade e dirigir a vontade para o bem, para o caminho correto. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que a questão é um passo a passo nessa resistência, para que nós possamos vencer as nossas más tendências. É uma questão muito interessante. Para superar as paixões, dizem os espíritos, devemos orar. Orar a Deus e ao espírito protetor. Lembrando que já estudamos que o espírito protetor, ou o anjo da guarda, tem a missão de nos amparar. Então, para superar as paixões, para superar as más tendências, ação e oração. As duas associadas. E eles perguntam qual o meio mais eficiente, aliás, Kardec pergunta qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea. Praticar a abnegação, dizem os espíritos superiores. Praticar a abnegação, então, é algo a mais do que o dever. É um passo a mais, é um pouco a mais. Nós lembramos dessa frase do mestre, que está em Lucas 17:10, que diz: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que viemos fazer. Somos inúteis porque estamos fazendo o que temos que fazer, isso é dever. Mas, quando vamos além, isso é abnegação. E deve ser as nossas metas. Dentro de toda essa análise que nós fizemos, vejam, profunda, Kardec e os espíritos superiores fazem essa análise do psiquismo humano. E até aqui, eles começam agora a fazer um fechamento de todo esse raciocínio, dizendo que o vício mais radical é o egoísmo, e dele deriva todo o mal. Então, eles vão dizer que é uma chaga da sociedade. E nós temos uma instrução de Fénelon sobre o egoísmo, comentários de Kardec. Nós separamos aqui alguns itens que vamos ler com vocês. O egoísmo se liga à influência da matéria, do qual o homem está muito próximo na origem. Então, no início lá, nossas primeiras encarnações, no mundo primitivo, estamos relacionados, envolvidos na lei de conservação. Então, temos essa questão do egoísmo. Ao longo do processo evolutivo, isso vai mudando, dizem os espíritos. Nós temos que ir trabalhando. Nós estamos encarnados para ampliar a nossa capacidade de amar, precisamos trabalhar o egoísmo. O espiritismo bem compreendido transformará os hábitos, as relações sociais. Lembrando que o objetivo do espiritismo, da doutrina espírita, é a transformação moral da sociedade, que começa em cada um de nós. E nós estamos, nesses momentos difíceis de coronavírus, vivenciando um aprendizado sobre isso. Trabalhar o nosso egoísmo, olhar para o outro. É importantíssimo esse momento que nós estamos vivendo. O princípio da caridade e da fraternidade deve ser a base das instituições sociais. E eles vão dizer que nós devemos atacar o egoísmo através da educação. Educação em termos de sentimentos. E é isso que nós devemos fazer. E muito interessante, porque Kardec, nesses comentários sobre o egoísmo, ele vai reforçar a questão da educação do espírito desde o nascimento. Nós vamos ter aqui, nesse tópico, a base da evangelização infanto-juvenil. Então, ele vai dizer sobre a educação, desde o nascimento, a educação do espírito, e vai relacionar 3 pontos principais para o educador.
Nós que temos filhos sob a nossa tutela, espíritos sob a nossa orientação. Experiência, tato e profunda observação. São 3 pontos fundamentais para que nós possamos ajudar o desenvolvimento do espírito que está conosco, nossos filhos. Experiência, então, tato, percepção, sensibilidade e observação das tendências daquele nosso filho. As más tendências, mas também as qualidades, aonde nós vamos investir e o que nós temos que trabalhar nesse processo educativo. Muito interessante esse tópico. Então, eles dizem que o egoísmo é a fonte de todos os males e a caridade a fonte de todas as virtudes. Então, o caminho para o combate ao egoísmo é a caridade. É uma mudança de perspectiva, de olhar do outro. Quando eu olho o outro, num trabalho voluntário, numa ajuda, em qualquer tipo de auxílio, tenho esse olhar amoroso, estou movimentando o amor, eu acabo saindo de mim mesma, dos meus problemas, de olhar para o meu umbigo. Não é? Então, esse é o caminho. O caminho do trabalho do egoísmo é a caridade. Nós vamos apenas citar, já estamos quase finalizando, os caracteres do homem de bem. É interessante nós fazermos a ligação desse capítulo com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que é um desdobramento desse capítulo. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é um desdobramento da 3ª parte desta obra, Leis Morais. Então, vamos citar alguns aqui, que deve ser a nossa meta, ainda estamos longe. Então, o homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade. Tem fé em Deus, submetendo-se à sua vontade a dele. Fé no futuro. Todas as vicissitudes são provas e expiações, e aceita, sem murmurar, sem reclamar. Faz o bem pelo bem, sacrifica o seu interesse pela justiça, é bom para com todos, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente. Não se compraz com os defeitos alheios, nem coloca-os em evidência. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha em combatê-las. Ressalta as qualidades dos outros e não as suas. Usa a riqueza para o bem. Trata os homens sob sua dependência com bondade e benevolência. Usa a sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagar com seu orgulho. Então, algumas das características do homem de bem que nós devemos buscar. É um resumo de tudo que nós colocamos até agora. O ponto fundamental desse capítulo, extremamente importante, é a questão 919, que encerra essa 3ª parte. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos vão dizer, um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é o autoconhecimento. Então, aqui nós temos a parte prática de tudo isso que nós colocamos hoje, de todas essas reflexões. Quem responde essa questão é Agostinho de Hipona, o espírito de Santo Agostinho. E ele vai dizer que quando ele estava encarnado na Terra, ele fazia uma análise da sua consciência, todos os dias. Então, ao fim do dia, ele pensava, indagava, será que fiz para o outro algo que eu não gostaria que tivesse sido feito para mim? Alguém tem alguma queixa de mim hoje? Então, esse trabalho, essa autoanálise, essa reflexão, esse recolhimento é extremamente importante para nós estudarmos o que precisa ser aprimorado, transformado e trabalhado. Então, Santo Agostinho nos dá aqui essa dica de fazer essa revisão de consciência. E é dessa maneira que nós vamos ver como é que nós estamos no processo da reforma íntima. Então, Santo Agostinho ele vai dizer para nós, se nós estivéssemos no mundo espiritual desencarnados, nós temeríamos o olhar de alguém? Então, ele faz uma análise profunda.
no sentido de se colocar no lugar do outro, formulando respostas claras e objetivas, sempre. A questão é a chave do progresso. Mas, para isso, nós temos que ter honestidade e verdade nesse processo. Porque nós somos sombra e luz. Mas nós precisamos fazer essa análise sincera. Porque senão nós vamos dizer assim, não, eu não sou ciumenta. Não, eu não sou preguiçosa. Não, eu não sou desorganizada. Né? O orgulho bloqueia essa análise e o espírito não avança. Então, é extremamente importante fazer essa análise profunda com verdade, com sinceridade. Muito bem, nós estamos então encerrando esse estudo, que é um estudo profundo. Aqui nós trouxemos apenas os pontos básicos do capítulo. Vamos aproveitar esses tempos de reclusão, de recolhimento social, por conta de todo esse processo da epidemia, da pandemia, para seguirmos essas orientações de Kardec e dos espíritos superiores. Esse recolhimento conosco, essa análise de consciência, como nós estamos no processo de desenvolvimento do espírito. E é dessa maneira que nós vamos avançar cada vez mais. E vamos nos lembrar, Jesus está no leme, confiemos. Que todos tenham muita paz, muita serenidade nesses dias. Que assim seja, um grande abraço no coração de cada um.